Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos receber uma convidada especial para tratar de compliance como vantagem competitiva. Então, nós vamos receber hoje a nossa querida amiga, doutora Mariângela Matia Moreira, que está falando conosco de Brasília. Vamos ver se ela entra aqui, tá? Olá, Mariângela, boa tarde, já está no ar? Ok? Vamos lá? É um assunto muito interessante, esse tema compliance. Eu digo até que é um assunto do momento, né? As pessoas aprenderem a entenderem a importância de estarem no compliance, de fazer os programas de compliance e para que serve, ok? Estou aguardando a doutora Mariângela entrar. Olá. Mariângela, tudo certo? Doutora Mariângela Matia Moreira participando da live da Unicentral, nossa faculdade em Campo Verde, faculdade do curso de Direito, que tem o curso de Direito e o curso de Gestão de Agronegócio. Nós já estamos agora encerrando o primeiro semestre da primeira turma de Direito e Gestão do Agronegócio. Ser compliance, pronto? Doutora Mariângela? Ela? Alô? Doutora Mariângela? Ao vivo? Olá, boa Olá, boa tarde. tarde. Tudo bem, Tânia? Como vai? Tudo bem? Como vão as coisas? Prazer em tê-la aqui hoje nesse bate-papo sobre compliance, como vantagem competitiva. Apresento aos senhores a doutora Mariângela Matia Moreira, minha colega há muitos anos, embora ela seja bem mais jovem do que eu, mas colega há muitos anos, né? Eu gostaria Sim. de passar para você, Mariângela, que faça a sua apresentação curricular, ok? Tá certo. Eu sou mato-grossense de coração, né? Passei mais de 18 anos aí no Mato Grosso. Me formei em Direito na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Então, sou advogada pela OAB aqui do Distrito Federal. Tenho 6 anos de experiência na parte de controle interno, gestão de risco e compliance. Tenho MBA em Marketing e Comunicação pela USP e terminei agora uma especialização em Compliance e Governança Corporativa pela UNB, Universidade de Brasília. Tenho certificação em Compliance pela B3, BMF Bovespa. E, como falei, né, já atuo há algum tempo aí nessa área de compliance, que é minha paixão mesmo. E sou membro Que também da bom. comissão de compliance aqui da OAB do Distrito Federal. Sou diretora de compliance do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Distrito Federal. E acho que é isso. Acho que tá bom. Muito bem, veio dar um pouquinho do seu conhecimento, né? Veio aqui doar um pouco do seu conhecimento para nós que estamos no estado de Mato Grosso, uma região pujante, uma região que cresce muito, rica em todos os sentidos em conhecimento. Se não fosse essa dificuldade que todos nós estamos passando, que a humanidade está passando, que é o momento da pandemia, diria que é um estado quase que perfeito, o estado de Mato Grosso, que eu adotei para mim, embora eu seja uma paranaense, mas eu sou mato-grossense de coração. Vamos começar então, Mariângela, dizendo para nós, conta um pouco do histórico. O que é compliance? O que é isso que estão falando em todos os lugares, em todas as rodas? Desde quando? Pois é, hoje só se fala nisso praticamente, né? Tirando a pandemia que veio aí como
assunto principal, mas se falou muito recentemente de compliance, né? Principalmente por conta da lei anticorrupção, que foi promulgada em 2015. Essa palavra começou a surgir aí, principalmente no âmbito organizacional. Mas compliance é uma palavra que, o termo compliance, né? Ela é uma palavra que deriva do inglês, do verbo to comply, que significa agir de acordo com uma norma, uma regulamentação, uma determinação. Então, é uma palavra que ela não é nova, né? Agir conforme uma norma é muito raso esse significado, porque ele existe desde então, né? Se a gente for parar para pensar, desde que o mundo é mundo, né? Desde quando Deus criou Adão e Eva e proibiu comer o fruto, a maçã, foi um dos primeiros casos que eu digo ali de compliance, na verdade de não compliance, né? Porque eles descumpriram a norma e foram expulsos do paraíso. Então a gente pode dizer que esse termo mesmo, ele é um termo antigo. Mas o que se fala mesmo, e a gente utiliza muito como sinônimo, é programas de compliance, né? O que vem a ser os programas de compliance, que vieram descritos todos os pilares que devem conter um bom programa com a lei anticorrupção. Então, assim, o programa de compliance, ele é um mecanismo, um sistema que a empresa implementa para que ela possa gerir os riscos e poder cumprir e agir conforme a norma. E no conceito muito mais abrangente hoje... Por exemplo, é algo assim parecido com... Não se confunde com um programa de... É igual integridade, é ser íntegro. Isso. Hoje, num conceito, hoje a gente já entende que seria a mesma coisa, né? Quando eu falo de um programa de compliance ou programa de integridade, ele tem o mesmo significado. A lei brasileira adotou o termo programa de integridade, né? Então, nas leis, nas normas, na lei anticorrupção, ela chama de programa de integridade. Então, foi o termo que eles adotaram. Porém, no mundo todo, e com as mesmas características, se fala de programa de compliance. Então, a gente vê muito hoje empresas que já adotaram esse mecanismo, uns chamam de programa de compliance, outro de programa de integridade, e que, na verdade, é a mesma coisa. É essa gestão de risco para uma busca de uma conduta mais ética e íntegra dentro das empresas, né? Para que se garanta esse compromisso de agir em conformidade, né? De ser compliance, de estar em compliance, estar em conformidade com a norma. Tá, me diga uma coisa, você tem condições de me dar assim, um exemplo? Um exemplo, a gente fica pensando em integridade, já vem à mente logo serviço público, como se o serviço privado também não tivesse que ter os programas ou agir como integridade, né? Você poderia dar um exemplo, assim, onde de uma pequena atitude que está fora de um programa de compliance? Então, se a gente for na origem, né, de quando tudo começou esse assunto aqui no Brasil, foi por conta da Lava Jato, né? Tudo iniciou com aqueles casos de corrupção, de mensalão, veio a lei anticorrupção que trouxe uma responsabilidade objetiva para as empresas que cometerem atos ilícitos contra o agente público, né, a administração pública. Então, como ela traz essas responsabilidades para a empresa de cometer o ilícito, né, ela traz ali qualquer tipo de suborno, propina, oferta, oferecimentos indevidos
para fim de obter alguma vantagem na empresa. Então, um caso, o exemplo que eu poderia dar para você muito comum são as propinas, né? Você paga a empresa paga um agente público para obter alguma vantagem ilícita, ou a liberação De um documento, um de um alvará, por exemplo, no documento, caso do município. alvará, ou a facilitação em uma licitação, né? A participação Ah, e a sim. obtenção da licitação, isso era bastante comum. E várias, e não só a propina, às vezes o pagamento de hospitalidades, né? Um jantar é considerado como ilícito contra algum funcionário público. Então, assim, são inúmeras as causas que podem Enviar um configurar presente, um presentinho, uma lembrança de aniversário para a chefe de um determinado departamento de costume, esse tipo de coisa. Mas isso é um costume brasileiro, não é? Ou é mundial? É. Ou era? Eu acho que isso está mudando, né? Justamente porque depende, você pode, isso é uma coisa que a gente debate muito dentro dos programas de compliance, né? O que seria uma gentileza e o que seria algo que poderia constrangir ou configurar um ato ilícito. Uma coisa é eu presentear alguém porque me atendeu bem e eu dou ali um sabonete, ou eu dou uma garrafa de vinho de R$ 2.000. Qual é essa intenção, né? Então, por isso que muitos programas de compliance instituem valores para essas hospitalidades, para esses presentes. Ah, é? É porque isso é subjetivo, depende o bem que a pessoa está buscando, o corruptor, né? Um exemplo, né? Ou o gentil apenas. Isso é muito delicado, é um tema assim muito que a gente pode aprofundar bastante, né? Porque essa questão que a gente trata muito. Quando você às vezes a pessoa te dá algo de um valor um pouco mais expressivo, normalmente, tá, Tânia? Os códigos eles se baseiam em R$ 100. A partir de R$ 100, Certo. você deve comunicar ao compliance que você recebeu e recusar esse presente. Mas isso... Ah, não sabia. Mas é normal, isso é o comum, tá? Claro, cada caso é um caso. Mas isso é muito relativo. Às vezes você está lidando com uma pessoa que você tratou bem, atendeu, a pessoa está satisfeita com você, e para ela R$ 200 às vezes não é nada, né? E para o agente público, ele não pode aceitar aquilo, mesmo não tendo, às vezes, nenhuma intenção da empresa, apenas foi um gesto que para ela é normal, um kit de churrasco, que às vezes é mais caro que R$ 100, né? O que está por trás, muitas vezes, é um interesse, que é o que precisa ficar bem claro. Qual o interesse da empresa ao presentear um agente público? O que ele está por trás daquilo? Não só o valor, né? Até porque, às vezes, eles delimitam o valor de R$ 100, mas não diz, é R$ 100 por dia, é R$ 100 por mês, é R$ 100 por ano. Pois é. Vai ter que estipular a tabela. Alguns debates que a gente pode fazer com relação a código de conduta, que é um dos pilares, tá, Tânia? A lei anticorrupção e a própria lei aí do seu estado, porque o Mato Grosso também, a Assembleia Legislativa aprovou aí a lei que obriga as empresas que contratem com a administração direta, indireta e fundacional aí do Mato Grosso a terem programas de compliance. E um dos requisitos... Você foi em 2018, né? 2018. Que iniciou o PL, né? Acho que a aprovação, salvo engano, porque foi um projeto de lei do Wilson Santos, se eu não estiver equivocada. E ela foi aprovada mesmo agora em março ou maio desse ano. Mas, enfim, aqui no DF a gente também tem, né? O GDF ele tem uma lei que obriga, a partir de determinado valor,
de empresas que contratem com a administração pública, que tenham esse programa de compliance. Que ele visa o quê? Minimizar esses riscos anticorrupção. E quais são os requisitos que eles pregam que tenham, né, um programa de compliance efetivo? Que ele tenha um código de conduta, né, dizendo lá o que a empresa tolera, o que ela não tolera, como que deve ser o comportamento das pessoas, quais são os valores, né, da empresa. Precisa ser feita uma análise de risco, que isso, na verdade, é um dos pilares mais importantes do programa, que é quando você faz essa gestão de risco para saber dentro da empresa quais são os setores mais propícios para determinados riscos, quais são os riscos relevantes dentro da sua empresa, né? Que hoje a gente já ampliou bastante esse escopo, as empresas não estão mais só preocupadas em atender essa lei anticorrupção ou as leis dos estados, mas fazer um trabalho de gestão de risco mais global, principalmente para resguardar a sua imagem. Né? Hoje a gente tem visto aí muitos escândalos, empresas perdendo valores bilionários por conta de risco de imagem, por ter associado o seu nome a uma pessoa que agiu de uma forma incorreta, né? Por ter feito... A gente tem o caso aí mais recente, a gente pode citar o caso do Facebook. Não sei se o pessoal aí acompanhou. Eles perderam mais de 160 empresas. Até domingo que eu estava acompanhando, mais de 160 empresas deixaram de anunciar na plataforma do Facebook como uma forma de protesto por uma pressão social, para você ver hoje como esse controle social ele está muito importante. Então, assim, as empresas não devem só se preocupar com a legislação, né? O consumidor, as pessoas, os consumidores estão muito mais exigentes, eles querem tratar com empresas que se preocupem com a ética, com a transparência, com o cuidado ambiental, né? Não é mais só preço. Então, hoje, o consumidor, o ser humano mesmo está muito mais consciente. Então, voltando... Ele está cuidando muito da imagem, né? Isso. Então, voltando para o caso do Facebook. Cuidado com a imagem. Cuidado com a imagem. Então, no caso do Facebook, que perdeu esses anúncios, que foram a Unilever, a Coca-Cola, a Honda, grandes empresas, por conta desse protesto, por conta das disseminações de ódio na plataforma do Facebook. Então, para você ver, o Facebook ele tem uma plataforma, não é ele quem dissemina o ódio, não é ele que faz as postagens, são as pessoas que ali estão, mas a sociedade exige que ele, como dono daquela plataforma, implemente mecanismos e controles para evitar esse tipo de coisa. Então, a sociedade cada vez mais exigente para essas condutas éticas, né? Todo mundo tá mais, não tolera mais abusos, né? A gente viu aí o manifesto que teve com relação às vidas negras, agora recente com relação ao respeito à diversidade, né? Então, compliance, como programa de compliance, ele visa resguardar e proteger as empresas para que elas não atendam esses anseios hoje da sociedade. Então, eu digo que mais que estar em compliance com lei e regulamento, é estar em compliance com os anseios da cultura local, das pessoas, do seu cliente, dos seus stakeholders, seus acionistas. Então, assim, programa de compliance, ele é muito complexo mesmo e abrangente. E chega a ser lindo, né? Vamos aproveitar. Só aproveitando isso, explica para a gente, então, a diferença entre compliance e programa de compliance.
Então, como eu comecei a falar, né, o compliance é só o termo, aquela palavrinha rasa, agir de acordo com Certo. algo, né? E o programa de compliance é essa ferramenta, esse mecanismo que você implementa dentro da empresa, visando mitigação desses riscos que a gente veio falando. Né, e que começou mais aqui no Perfeito. Brasil por conta do risco de corrupção, né? Porque ele traz uma Certo. penalização muito grande para as empresas que hoje cometerem atos ilícitos contra a administração pública. A multa, as punições, elas são muito grandes. Tá. Perfeito. E os pilares para esse programa de compliance, Mariângela? Quais Então, são os pilares de um programa? a CGU, ela tem um manual hoje para implementação de programas de compliance para empresas privadas e ela traz 5 principais pilares. Dependendo do porte da empresa, você pode até ampliar esses pilares. E isso é muito importante a gente deixar claro, porque não existe um programa de prateleira que você pega, implementa numa empresa, replica na outra. Não, vai de acordo com o porte, com a possibilidade financeira, com a estrutura da empresa. Então, a CGU, ela cita 5 pilares que eles são fundamentais para um programa efetivo, que o primeiro deles é o apoio da alta administração, que, na verdade, é o seguinte: o administrador, o dono da empresa, ele precisa querer ter um programa de compliance. Ele precisa apoiar. Esse apoio precisa ser financeiro, precisa ser disseminado, falado dentro da empresa através da alta administração, porque senão de nada vai adiantar. Não adianta você colocar um compliance officer dentro da empresa, montar um departamento, para cuidar se o disso. principal a alta administração da empresa não tiver interesse nesse programa. Né? É o que a gente viu no caso, por exemplo, das empresas envolvidas na Lava Jato. Todas elas tinham programa de compliance, só que era a alta administração que estava envolvida. Então, não adiantou nada. Não então. adiantou nada, né? Então, é o apoio o apoio da alta administração. O segundo pilar é a avaliação de riscos, porque eu preciso identificar esses riscos. O terceiro são as políticas internas e o código de conduta, porque a partir do momento que eu identifico o risco, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um despachante que ele está direto lá na prefeitura tentando os alvarás e tal. Eu preciso... Então, tem um risco ali que pode ser cometido um ato de corrupção. Então, eu preciso ter um documento que são as políticas e o código de conduta, dizendo qual a conduta que eu espero dos meus funcionários, terceirizados, representantes, enfim. E não só os documentos, que já seria o quarto pilar, que é o treinamento. Então, quando vão se avaliar programas de compliance, eles verificam se as empresas fazem treinamentos de compliance, né? Porque eu preciso treinar essas empresas para que não basta eu só ter aquele código de conduta lindo, maravilhoso, dessa grossura que ninguém lê. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Né? Guardado no armário, atrás ali no armário do dono da empresa. Ou seja, ninguém tem acesso. Não, então, assim, o treinamento ele é fundo contínuo, porque o programa de compliance ele é um organismo vivo, né? Ele precisa, os riscos mudam, as pessoas mudam, então os treinamentos precisam ser constantes. E seriam esses. E aí, quanto maior as empresas, aí você já traz a exigência de canais de denúncia, que precisa ter na empresa, as investigações internas.
né? Tudo isso como pré-requisito para um programa de compliance. Mas isso é complicado. Eu te pergunto, não é caro implementar um programa de compliance? Vamos falar para uma Então, empresa aí Tânia, média. eu acho que, pelo que a gente tem percebido, as empresas elas acabam ganhando uma vantagem até mesmo financeira após a implementação. O próprio programa se paga ao longo do tempo, porque quando você começa a Ah, gerir os riscos da empresa, você vai olhar todos eles e você começa a verificar riscos, certo. a identificar riscos que você nem sabia que tinha e às vezes era um ralo que seu dinheiro, o dinheiro da empresa estava indo embora ali. E aí, a partir do momento que você identifica e monitora, implementa controles, Ah, interessante. você vai mitigar esses riscos. E olha, eu vou te dizer o seguinte, assim, no caso de corrupção, a multa é muito alta. Então, a empresa, ela pode vir, né, Ah, a encerrar suas atividades por conta de uma multa exorbitante. E como eu falei também, até pelo risco de imagem, né? Às que vezes ela ela não podia ter comete evitado, um né? ato de corrupção, mas sofre um dano à imagem dela que ela pode perder valores ou até mesmo fechar, perder a clientela, né? A gente, acho que todo mundo aí tem acompanhado, principalmente nessa pandemia, aí, algumas declarações feitas por alguns CEOs e donos de empresa, e vou demitir tantos funcionários já na primeira semana. Eu conheço pessoas que falam, olha, nesse lugar eu não consumo mais, porque não viu empatia, né, do empresário. Então, esses valores de ética, de integridade, de apoio à diversidade, à empatia, essas questões estão sendo muito mais cobradas pela sociedade em todas as empresas, né? Então, em todos os setores. Bom, então, o que você diz aí, o que a gente pode assegurar, é que tem uma vantagem, uma grande vantagem empresarial em se implementar um programa Exatamente. de Hoje, compliance. principalmente por questões de pandemia, né? As Ouviu? empresas sofreram bastante. Elas não podem mais. Hoje você não tem mais espaço para aventureiro, né? A pessoa abrir uma empresa do nada. A empresa ela precisa gerir muito bem os recursos dela, os riscos que ela tem, onde ela pode perder dinheiro, ela tem que identificar aquilo e mitigar. Então, o programa de compliance, ele pode ser um programa simples, de acordo com o porte da empresa, mas eu só consigo ver vantagem. Então, eu acho assim, é mais caro não ter compliance, não agir da forma correta, não observar as normas, os regulamentos, não estar atento às demandas dos seus clientes, dos seus stakeholders, seus fornecedores, enfim, investidores, do que não ter, né? E a sorte, deixar a empresa ali, a sorte, abrir as portas e vamos vender. Eu acho que é um risco muito grande. Sempre foi e hoje mais ainda. Aquele modelo, é um modelo antigo, né? É um modelo antigo esse, né? O mercado Não. não aceita mais isso. Ele exige Nós transparência, tivemos um caso, ética, assim, organizacional, riscos, avaliação exatamente. de riscos. Isso aí. Você com certeza, você deve ter, e aí, se a gente for observar, sim, por exemplo, eu tenho, falando até aí do Mato Grosso, né, que o agronegócio é muito forte. Eu tenho conhecidos que não comem carne por conta da questão ambiental, né? Por conta da degradação do solo,
Não é nem por amor aos bichinhos, Eu também mas tenho. mais assim pelo dano ao meio ambiente que ele comporta. Então, assim, as pessoas não, né? Tem muita gente deixando de comer carne por conta disso. Teve um caso aqui em Brasília de um terceirizado, um segurança, que maltratou um cachorro de um supermercado famoso. Eu conheço pessoas que não compram mais no supermercado. Então, assim, se a empresa não estiver atenta e Já gerindo, pensou? né, esses riscos, prevendo, tentando prever o futuro e sabendo que as pessoas estão cada vez mais exigentes, elas estão fora de mercado. Não tá mais. As empresas hoje, esse Nossa. novo normal que vem aí, né? As pessoas estão refletindo o que importa hoje. O que é importante, né? O que você quer deixar para os seus filhos? Quais são os valores? E isso tem tudo a ver com compliance. Perfeito. Eu fiz uma anotação aqui que eu queria te perguntar se é real ou mito, né? Porque um programa, quer ver? Um programa de compra se deve tratar somente de corrupção e suborno? Acho que não, Então, né? toda Programa de compras de uma empresa. Pode ser um setor público, uma Então, o empresa que privada e acontece? tudo. Toda atividade, ela tem riscos. E ela pode ter mais de um risco. Ela pode ter um risco trabalhista, um risco de corrupção, um risco de um fornecedor não fornecer um bem que ela Certo. precise e aquilo impactar o negócio dela, né? E por isso, então é preciso gerir quais são os principais riscos dessa empresa. Se nesse caso, nesse setor de compra, foi identificado que o principal risco dele é um risco de corrupção ou suborno, ele pode iniciar o tratamento por esse risco. E depois ele vai vendo se existe algum outro risco. Porque você pode identificar Entendi. 300 riscos dentro do seu negócio, mas não quer dizer que você vai tratar todos. Você vai tratar daqueles mais relevantes, porque tudo tem risco. Você só elimina o risco quando você elimina a fonte, né? Você não tem como eliminar todos os riscos. Então, você vai tratar daqueles mais importantes, que é onde você vai implementar controles, você vai monitorar, você vai estar sempre ali de olho, né? Nesse departamento de compras, você vai poder, de repente, rodiziar as pessoas que participam da licitação. É um mecanismo de controle, né? Um rodízio, você investigar a Perfeito. evolução patrimonial de quem cuida dessas licitações. Então, assim, isso que faz parte do programa, né? Você gerir os riscos e implementar esses Perfeito. controles a fim de minimizar esses riscos. Então, assim, em resumo, um programa de compliance é isso. É. Então, o programa de compliance agora, com a lei estadual, aqui voltando para o estado de Mato Grosso, ela é muito recente. E ela cita a exigência de que as pessoas, para contratarem com o serviço público, Ok. tenham o programa de compliance, Uhum. ok? Até aí está correto. E no âmbito municipal também, já começaram a implementar nas prefeituras, eu acredito, ou até que seja recomendação ou do CGU ou dos tribunais de Não, contas. ainda Você tem não, esse tipo tá? de Nem todos. conhecimento Não. Até a porque níveis municipais? essa demanda dos estados, eles são mais recentes mesmo, né? Não são todos os estados que têm, se eu não me engano, Rio de Janeiro, eu sei que tem, Espírito Santo, GDF, salvo engano, Paraná, Tocantins. São bem poucos estados que estão exigindo, né? O ideal é que todos passam a exigir, mas conhecimento de lei municipal eu ainda não tenho, não tive conhecimento de nenhum. Mas é o futuro, né? O É, futuro mas certamente virá. certamente virá.
Claro. Estão aqui dizendo muita Ah, competência dessa Mariângela Matia. esse é Concordo, o viu, doutor Antônio Antônio Rodrigo? Rodrigo. Muito obrigada. Obrigada pela participação, tá? É, outra coisa que eu queria aproveitar e perguntar. Agora vamos à nossa profissão, nós somos advogadas, né? Nasce aí um novo ramo do direito, ou um novo ramo dentro do Então, direito empresarial? O que esse é você acha? um tema bastante polêmico, né? Eu acho que o profissional de direito ele tem tudo para dar certo nesse ramo, principalmente pelo conhecimento, como você falou aí, do direito empresarial, do direito administrativo, e do conhecimento e facilidade na interpretação das normas, né? Porque eu preciso, o programa de compliance, ele está sempre ali monitorando as normas, Claro, regulamentos, para que se cumpra essas exigências. Mas não quer dizer que outros profissionais também possam atuar no compliance, né? Até porque, assim, um atuar. dos principais requisitos que eu vejo para um compliance, um profissional, um consultor de compliance, é o conhecimento na gestão de riscos. Mas é claro que é um ramo que eu vejo muito promissor na advocacia, por essas facilidades aí que a gente comentou. Perfeito, perfeito. E sobre o compliance trabalhista, Maria Então, Ângela, fala aí para nós. Ah, doutora Maria Alice minha está aqui mãe. também. Oi, mãe. Obrigada pela participação. Está aqui, Então, apreciando. Tânia, começaram, né, a falar muito de compliance, muita gente correu atrás e começou a se especializar nisso e começou a setorizar o compliance, né? Então, você tem o compliance anticorrupção, compliance trabalhista, o compliance tributário e essas segmentações eu gosto de tratar delas mais como Ramos, com uma finalidade mais didática, né? Quando você vai, se o risco da sua empresa ele é mais trabalhista, certo. nós vamos atuar ali um compliance trabalhista, mas eu não tenho como só olhar um risco trabalhista e deixar de fora outro que tenha, porque senão eu não vou estar em compliance. O setor de compras, por exemplo. Entendi. O compliance, ele vai falar assim, ele vai identificar um local onde ele deve atuar o Você mais pode rápido possível. É começar por isso? partes, né? Setorizar. É Implementando o isso? compliance. Então, se eu tenho hoje um problema tributário, você pode começar com Certo. essa questão do compliance tributário. Mas você não pode deixar para que o programa mesmo de compliance seja efetivo, não adianta só eu cuidar da parte tributária da empresa. Né? Se eu tiver falhas ali em outro lado, gente cometendo corrupção de um lado e eu cuidando só das notas fiscais, recolhimento de impostos, né? Isso não traz a conformidade para a O setor empresa, de compras, por exatamente. exemplo, esse é o. Não traz equilíbrio, não vai valer nada, né? E esse Então, o compliance compliance officer, officer quem ele é o é? responsável por gerir esse programa de compliance dentro das empresas. Né? É preciso que se tenha um responsável e ele pela lei anticorrupção, ele é um responsável mesmo na pessoa física, tá? Isso pode trazer consequências até criminais no caso dele, por uma omissão ou negligência na atuação do programa de compliance. Então, ele é o responsável pela implementação, gestão e monitoramento de programa de compliance dentro de uma empresa. Perfeito, perfeito. Doutora Maria Ângela, a gente está aqui com 40 minutos.
Foi um prazer enorme você tê-la aqui participando junto com a nossa faculdade, Faculdade Nova, sediada na cidade de Campo Verde, no Mato Grosso. Eu adorei esse bate-papo e quando passar essa fase de pandemia, eu gostaria que a senhora viesse pessoalmente para fazer aí uma palestra, participar de um evento junto à faculdade. Neste momento, agora, eu gostaria de passar a palavra para fazer as considerações finais, deixar um recado aí para a população de um modo geral, porque essa live está sendo gravada e depois divulgada nos nossos canais. E também para os nossos acadêmicos de direito, claro. Né? Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrada de participar aí estar junto com vocês aí no início da faculdade, né? Divulgando essas informações, podendo contribuir. E o recado que eu deixo é esse, assim, todos nós precisamos cuidar da nossa reputação, né? E as empresas muito mais, né? Então, assim, ter um olhar para o compliance, ter um cuidado com a gestão de riscos, controlar esses riscos de forma a minimizar o máximo possível e cuidar mesmo da imagem, porque o que a gente tem visto hoje, como eu falei, o caso do Facebook, né, perdeu mais de 300 bilhões de dólares só com a saída desses anunciantes. Então, assim, uma empresa que às vezes demorou anos para atingir o valor de mercado, anos com a sua construindo a sua reputação, e basta um ato que alguém não gostou, vamos dizer assim, para cair tudo por água abaixo, né? Então, assim, preocupar. O compliance, ele veio para ficar, não é uma lei que para inglês ver, ele veio para ficar e precisa ser implementado, sim. Mesmo para aquelas empresas que não são obrigadas ou que não atuem diretamente com a administração pública, mas é importante como um atestado de integridade, de ética, que elas implementem esses programas. Então, esse é o meu recado. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a você. Muito obrigada por estar conosco aqui nessa live tão longe e tão próxima. Muito obrigada Tudo pelo de convite, bom, Maria Tânia. Um Ângela. abraço.